Oi, meninas, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. E mais um dia aqui no nosso Poesias do Lar. Eu quis vir aqui. Aqui é de fundo, a gente tem esse cacto maravilhoso, que o cacto ele é sinônimo de resiliência, de sobrevivência, ele aguenta passar pela seca rigorosa e mesmo assim ele floresce. Ele se abastece de si mesmo, ele depende de Deus, porque é Deus que colocou aí, e ele tá aí, firme, forte, passando pelas circunstâncias no melhor dele e continuando, e ainda florescendo. Esses cactos, assim, eles dão umas flores maravilhosas. Tem as épocas, né? E, e é isso. O nosso Poesias do Lar, a gente fala sobre as coisas do dia a dia, sobre os detalhes, que nada é por acaso. Tudo é sempre uma conversa de Deus para você. E ontem a gente ficou sem luz aqui. A gente ficou mais ou menos 12 horas sem luz. E eu vou falar para vocês como que Deus é cuidadoso e como que ele trabalha nos detalhes. Um pouco. Foi à tarde, vamos pôr aí umas 2 horas da tarde. A minha filha viu uma função na geladeira. É, é uma função que tem que é tipo um plus para geladeira. E como eu tenho o hábito de não ler o manual das coisas, eu já pego, né, compra, coloca lá, começa a usar sem ler. Então, assim, eu não sabia dessa função. É uma função chama Freezer Control. A geladeira fica mais potente, o congelador fica mais potente e tem uma parte de baixo da geladeira mesmo normal que ele fica mais gelado. E como eu fiz shampoo caseiro e ele não precisa estar congelado, mas ele tem que estar bem geladinho para conservar, porque como não vai nenhum conservante nem nada, né? Então eu achei bacana usar essa função da geladeira. Ela falou: "Olha, mãe, que legal". Aí ela colocou. Então, até a hora que foi para acabar a luz, que devia ser umas 6h30, mais ou menos, umas 6h40 por aí que acabou a luz, estourou o transformador. E isso vem quando já tinha acontecido anteontem. Só que a gente ficou só um pouquinho sem luz, eles vieram, arrumaram, mas aí estourou de novo ontem e eles tiveram que trocar. Eles passaram a noite trabalhando, gente. Que dedicação desse pessoal. Nossa, a noite inteira eles procurando, eles, sabe, fazendo de tudo para resolver, foram de poste em poste olhar aonde que estava acontecendo o curto. Nossa, e aí eles encontraram, arrumaram e a luz voltou, era umas, vamos pôr aí, umas 5h30 por aí da manhã de hoje. Então, um calorão que tá aqui, gente, era para ter descongelado todas as carnes, porque tá muito quente. Se a minha geladeira tivesse na potência média, que era a potência que ela estava e que estava me servindo bem, e a minha filha viu que tinha essa função plus e então ela congelou mais as coisas. E com isso ela suportou até hoje. Gente, quando eu estava pensando assim, eu falei assim, olha, amanhã eu vou fazer um temperão, vou temperar todas as carnes que vai amanhecer tudo descongelado. Eu vou fazer um temperão, vou temperar tudinho, vou comprar gelo. E se a luz não voltar, eu vou cozinhar todas essas carnes e vou tacar tudo na banha. Vocês já comeram carne na banha? Que fica ali, você coloca na lata ou você coloca numa vasilha. A carne pronta, você mergulha ela na banha, ela tem que ficar totalmente submersa, imersa, submersa. Ela tem que ficar coberta pela banha, a banha tem que ultrapassar a carne. Você deixa lá. Pensa numa carne que fica uma delícia e conserva. Então a carne tem uma durabilidade assim, sabe? E lá em Minas é muito comum essa prática, chama carne na lata. Então você pode fazer com carne de porco, carne de boi. A carne de frango não é muito comum fazer, mas eu acredito que tudo é carne, vai ficar bom também. Mas é mais comum com carne de boi e carne de porco. Então, assim, o torresmo, né? A gente deixa ali na banha, você vai tirando aquelas colheradas para fazer o feijão. Então, assim, é uma forma de conservação. Então, eu falei, eu vou acordar cedo, não vou me estressar, já vou fazer o tempo, já sabia o que eu ia fazer, já estava pronta para fazer. Tinha um peixe também,
um peixe grandão. Falei assim: "Ah, vou ter que jogar o peixe fora", porque o peixe realmente, se ele descongela assim, depois ele não presta. Falei: "O peixe eu vou ter que jogar fora, vou lá embaixo, vou jogar, é bom que teus bichinhos vão comer, e a carne eu vou fazer assim". Gente, quando eu levantei, tava tudo congelado, congelado, intacto, porque a geladeira teve um período de congelamento mais alto, mais forte, então ficou até hoje, estava tudo duro. Eu tive que tirar a carne para descongelar para fazer o almoço. Na hora que eu vi que estava tudo congelado, eu falei, ai meu Deus, obrigada. E então, assim, eu não me preocupei, eu fiquei tranquila. Eu vi que tinha jeito de aproveitar as carnes, eu não ia perder, porque o que que acontece? Se a carne descongela e chega ao ponto de ficar totalmente descongelada e você congela de novo, ela perde o sabor. Costuma até ficar com aquele gosto de ranço, assim, um gosto ruim. Então, para não passar, para não ter para não perder a carne, eu falei, vou fazer esse processo que eu sei, ela fica muito mais saborosa ainda. E dormi tranquila, apesar que tinha muito pernilongo, então assim, não foi uma noite, vamos dizer assim, não foi uma noite bem dormida porque os pernilongos estavam incomodando, mas eu estava tranquila, não estava preocupada. Então, chegou uma hora que eu dormi e deu para descansar bem. E quando eu acordei cedinho, que eu ouvi que o ventilador ligou, aí eu falei, pronto, a luz voltou. E antes eu já tinha acordado para conversar com Deus. E eu gosto de acordar cedo, conversar com Deus. Nesse momento eu ainda não tinha olhado o congelador. Eu levantei mesmo para agradecer, para conversar com Deus, para me conectar, para ter esse momento gostoso de prosa com Ele na madruga, que eu gosto. E aí, assim que eu terminei, não tinha luz mesmo, eu deitei de novo. Mas eu não consegui dormir. E chegou uma hora que eu dormi, né? E aí quando eu acordo, ali que foi a hora que voltou a luz, umas 5h30, gente, tudo congeladinho. Eu fiquei numa alegria, eu falei, olha o cuidado de Deus. Vocês conseguem perceber que é nos detalhes que ele mostra o amor que ele tem pela gente? Não é só num acidente gravíssimo você ter um livramento, que também é muito, nossa, né? É muito bacana. Não é só uma cura de um câncer que é livramento de Deus. Livramento de Deus também é nesses detalhes simples. A carne não se perdeu e muito mais do que isso, eu não ia ter todo esse processo para fazer, porque Deus cuidou de tudo. Ela estava congelada. Eu tive que, como eu falei para vocês, tirar para o almoço para descongelar na hora que, nesse segundo momento que eu levantei. Então, assim, Deus ele trabalha nos detalhes, ele cuida, ele protege, ele ampara, ele não esquece da gente em nenhum momento, mas para isso ele precisa que a gente esteja voltado para ele nessa dedicação, nesse amor. Assim como eu tenho esse cuidado de acordar cedo para ter essa conexão, que não é só nesse horário da manhã, é durante todo o dia, mas a madrugadinha ela tem o seu encanto, que é tudo silêncio, é muito você e ele. É só eu e ele, sim. Mas nesse momento tá silêncio, você consegue se conectar muito mais, você consegue prestar atenção nas sensações e prestar atenção naquilo que você está falando e sentindo com muito mais concentração por conta do silêncio. Então, assim, quando você se volta para ele, porque ele está o tempo todo voltado para você, você consegue enxergar melhor tudo isso que ele faz, porque ele sempre faz. Mas ele depende que você volte para casa, para que ele possa te conduzir de fato, porque ele conduz. Mas muitas vezes a gente se coloca fazendo uma força num cabo de guerra tão grande que a gente se machuca, a gente se prejudica, mas ele deixa, porque nesse momento a gente precisa ralar mesmo, a gente precisa sentir mesmo e ver e perceber que não é sozinho que se faz, que precisa estar com ele. E ele permite que a gente viva as nossas dores, os nossos dissabores, as nossas desilusões, para que a gente possa voltar para ele, para que ele possa carregar a gente no colo. E aí você passa por qualquer situação, seja ela qual for, mas você passa muito bem, com muita elegância, porque ele está cuidando dos detalhes. E aí você não precisa se preocupar, você não precisa ficar ansiosa, porque ele está cuidando, ele está te levando. E isso depende da sua decisão, do seu posicionamento aí. Porque ele está aí o tempo todo para você.
Mas quando você decide ficar a favor dele, a favor da vida, as coisas são muito mais fáceis, são muito mais fluidas. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse dia de hoje. E quando a gente decide trabalhar com ele, para ele, em tudo, não estou falando só de trabalho no sentido do trabalho que você faz. Esse aqui, por exemplo, é o meu trabalho. Estou falando em tudo. O trabalho com Deus é o tempo todo, você conversando, você chama ele para almoçar com você, você chama Deus para caminhar com você, você chama Deus para tomar banho com você. Ele tá é bom porque a gente a vida inteira fez tudo sozinho. A gente quis fazendo ali sozinho e esquecendo de chamar. Eu não vou mentir, tem hora que eu esqueço de chamar. Às vezes eu vou começar aqui o vídeo, eu esqueço de chamar Deus para estar comigo. Por quê? Porque é o hábito. E o poder do todo dia. E eu lembro, falo, e eu volto, eu falo, oh meu Deus, esteja aqui comigo nesse momento. Mesmo que eu já tenha começado o vídeo, eu vou falando internamente. Por quê? Porque é o hábito. Então a gente, quando a gente se volta, a gente vai criando esse hábito de chamar ele para todos os momentos. E aí a gente vê a diferença no dia, a gente vê a diferença na nossa vida. Fica tudo muito mais encantado mesmo, porque você vê que cada coisinha é uma magia, é um toque de carinho dele, é um, é um, é um chamego, é um carinho muito grande. Não tem palavras, porque é uma sensação. Então é isso, que sejamos como esse cacto que está aqui, resiliente, potente, ele é autossuficiente em Deus e, e ele floresce. Mesmo diante da situação que parece difícil, que é a seca, ele sempre floresce, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! E esse é o resumão da semana. Então, o resumão da semana é esse aí. Deus cuidando de cada detalhe a partir do momento que você decide que é Ele que te leva, é Ele que faz, é Ele que te garante, tá bom? Não queira mais fazer nada sozinha. Tudo chama Ele. Esqueceu? Aí no momento que você lembra, você fala: Oh meu Deus, eu tô aqui. Não esquece dele, porque Ele não esquece de você, tá bom? Tchau!